Olá, boa noite. Eu sou Fernanda Ferreira, sou jornalista e venho aqui nesse canal falar sobre saúde mental, falar sobre depressão, bipolaridade, ansiedade e todos esses problemas que está hoje muito comum na vida dos brasileiros. Problemas relacionados à nossa saúde mental. E hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente importante. É uma conversa sobre a saúde mental da mulher em suas relações com homens narcisistas. Se você desconfia que está em um relacionamento narcisista, ou mesmo sabe que está, mas não consegue sair, ou não consegue identificar exatamente como é viver em um casamento narcisista, com um homem narcisista, então fique comigo até o final nesse vídeo, porque eu vou comentar por que as mulheres se envolvem com homens narcisistas. Também vou comentar sobre as características mais comuns entre eles e outras não tão comuns, que podem variar dependendo do tipo do narcisista, porque não sei se vocês sabem, mas existem vários tipos de narcisismo. Então eu vou falar um pouco sobre essa diferença, porque nem todos se comportam da mesma maneira, para que vocês aí possam identificar qual é o tipo que vocês acham que pode ser, né, do homem que você está casado, do seu namorado, do seu parceiro. E inclusive para muitas de vocês que desconfia que está se relacionando com um homem assim, está prestes a se casar, fique comigo até o final, porque são detalhes, gente. Eu vou dividir aqui com vocês uma experiência de 3 relacionamentos abusivos que eu tive, tá? Foram relacionamentos diferentes um do outro, com características diferentes. Então, eu posso contar muita coisa aqui para vocês que pode ajudá-las a entender melhor tudo isso, entender se você está dentro de um relacionamento assim e como é que eu descobri tudo isso. Então me acompanhe até o fim, que eu vou falar detalhes aqui para vocês muito interessantes. Então compartilhe também essa live, se inscreva no meu canal, acione o sininho para que você fique por dentro de todas as lives com todos os temas que a gente posta aqui toda semana, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá então. A gente vai falar então do tema. O tema de hoje é como é ser casada com um narcisista, tá? Estou falando para vocês, mulheres. Gente, o relacionamento narcisista, só para vocês saberem, eu estou falando da mulher que é vítima do marido narcisista. Mas existe também o contrário, tá? E tem características diferentes, sim, quando é a mulher, a narcisista. Então, hoje eu vou me ater a características bem masculinas, tá bom? Porque a gente sabe que o comportamento das mulheres é um pouco diferente da dos homens. Então, vou me ater aqui às vítimas femininas. Bom, pessoal, por que é, então, que as mulheres caem em um relacionamento narcisista? Vamos começar por aí. Bem, se você é uma mulher que vem de abuso narcisista dos pais, já de dentro de casa, desde criança, é simples explicar por que você cai em relacionamentos narcisistas, porque você já está acostumada com esse tipo de tratamento. Você não tem uma percepção de que aquilo é errado. Claro que a gente sempre, né, a nossa intuição está sempre dizendo ali, tem alguma coisa errada aqui. Mas muitas vezes a gente quer acreditar que não. E também como a gente foi acostumado sempre assim com muita briga, muita cara feia, muita crítica, sendo desvalorizadas quando crianças, jovens, adolescentes e jovens. Então, né, vamos pensar comigo, gente. Se
se pessoas da sua família que deveriam te amar sempre estão contra você, você vai achar que o mundo é assim, que todo mundo é assim, que é normal. É assim, gente. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi essa frase? É assim mesmo, homem é assim mesmo. Pode procurar em todos os casamentos que eu conheço, com todas as mulheres casadas que eu convivo. É assim mesmo, gente. Homem é tudo grosso, homem. Gente, olha que coisa feia. Olha que coisa feia falar isso. Você que fica falando isso para sua amiga aí, não, é homem assim mesmo. Você está muito conformada, porque, gente, antes só que mal acompanhadas, viu? Se as pessoas falam isso para vocês, prestem atenção. Se isso é verdade. Porque não acho natural você se casar para viver em briga, maus tratos, para viver angustiado, para viver cada um com uma cara feia para um lado. Não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente se casa para ter um parceiro, um cúmplice, uma pessoa que você sim briga, tem desavenças, pensa diferentes, mas aquela pessoa que é fiel no sentido mais amplo da palavra, que está do seu lado, que tem horas que você pode até estar errado, mas na frente das pessoas o homem está ali do teu lado. Quando chega em casa, olha, não concordo, sei lá o quê. Quer dizer, aquela pessoa que vai estar com você nos melhores e nos piores momentos, né? E tá parecendo um vídeo que eu assisti que a noiva vem toda feliz com o noivo, os dois de mãos dadas, né? Ela com aquele vestido todo branco, mesmo bem tradicional, e ele também de terno. E aí os dois vêm juntos, assim, de mãozinhas dadas, alguém filmando, para os dois pularem na piscina juntos. Gente, ele veio ao lado, assim, e ela pulou na piscina, e ele soltou a mão dela e ela ficou sozinha na piscina. Aí tinha uma frase lá no vídeo, tipo, veja bem quem realmente está ao seu lado e tal. É por aí, sabe? É uma brincadeirinha boba isso que eu tô contando, mas, gente, é bem por aí. Tem gente que tá do seu lado só para inglês ver, né? Mas então, pessoal, a gente estava falando porque as mulheres se envolvem e que mulheres que passaram por abuso narcisista dentro da família, desde crianças muito jovens, acham normal encontrar homens que as tratam mal, com falta de respeito, piadinha, machismo, abuso, infiéis, né? Tudo isso. E elas vão aceitando porque é mais ou menos normal, ouviram isso acontecer também dentro de casa e a própria sociedade hoje entende demais, né? Esse tipo de situação, é tudo muito normal, né? Mas se você é uma pessoa que não cresceu em meio ao abuso, pode sim acontecer de você, todas as mulheres, gente, todas nós, estamos sujeitas a cair em um relacionamento abusivo. Isso é muito comum, é mais comum do que vocês pensam. Então, se você está assistindo esse vídeo para entender como é um casamento narcisista, ok, mas se você ainda não se casou, preste atenção na escolha, né, que vocês fazem. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para o final desse vídeo. Então, tá explicado por que a gente cai. Ninguém aprendeu na escolinha, ninguém ensinou, nenhuma professora nos ensinou como escolher nossos amores. Tem até uma música do Seu Jorge com a Ana Carolina que fala, né, sobre escolhermos os nossos amores, ensinar nossos filhos a escolher seus amores. E ninguém, na verdade, nos ensina isso, nossos pais, mas deveríamos aprender isso desde pequenos, né? Porque se você não tem um bom exemplo dentro de casa, dificilmente você vai ter um modelo para procurar fora, né? Então, de verdade, vocês não têm culpa, de verdade, não tenham vergonha disso. E se você é aquele tipo de mulher que todo mundo fala assim, você tem dedinho podre, hein, para escolher homem. Essa daí, nossa, tem dedo podre. Gente, você pode deixar de ter dedo podre a qualquer momento, né? Você não precisa ter dedo podre para o resto da vida. Vamos melhorar aí o nosso autoconhecimento, vamos melhorar o nosso julgamento, né? Porque tem uma frase que fala assim, não julgue as pessoas. Gente, não julgue para não ser julgado. Não julgue aleatoriamente, mas temos que ter um julgamento de quem é quem, de onde pisamos, com quem nos envolvemos. Me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Não é assim? Então, podemos sim julgar
nossas escolhas, porque são pessoas que nós estamos julgando para ficar ao nosso lado, muitas vezes para o resto da vida ou por anos, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente escolhe uma pessoa, às vezes, para ficar junto naquele momento é para sempre. Pode ser que não, mas é uma escolha, né, gente, muito importante. Não é como escolher uma roupa que você não gostou, você troca, ou você dá para alguém, ou você vende. Concordam? Porque depois que você se envolve com um narcisista, aí já era. E é sobre isso que eu vou falar agora. Que mais um fato aqui para que vocês, mulheres que passam por isso, não fiquem se culpando e achando que vocês são as piores pessoas do mundo. Quando a gente conhece um narcisista, ele se mostra uma pessoa maravilhosa, cheia de qualidades. Tudo dele é melhor. A história de vida dele é a melhor, as viagens dele é a melhor, o carro dele é o melhor, tudo dele é o melhor, ele é o máximo, e ele transparece isso, ele acredita nisso, né? Porque tem algumas teorias aí sobre como os narcisistas se sentem, né? E algumas pessoas falam que eles têm uma autoestima baixa, né? Mas eles transparecem, essa é uma teoria, tá? Que eles têm autoestima baixa e que eles criam essa máscara porque eles acreditam, eles criam uma identidade para cobrir aquela que eles não querem olhar. Porque, gente, as pessoas comuns, a gente. Nossa, tem dia que a gente se acha um lixo, né? Tem dia que a gente se acha a pior pessoa do mundo, tem dias que a gente tá bem, tá normal, tá tudo certo, cada um, a gente tá ocupando o espaço que tem que ocupar, tá tudo no seu lugar, mas normalmente nós, seres humanos normais, a gente tem uma consciência, a gente está sempre refletindo sobre o que fizemos, sobre os nossos comportamentos, sobre como somos com os amigos, com os filhos. Isso é natural. O narcisista ele não tem isso, gente. No lugar disso, ele colocou uma pedra e ele diz para ele mesmo: eu sou melhor que os outros. As pessoas devem a mim. Isso é uma fantasia para que eles possam se sentir um pouco melhor, porque geralmente não querem olhar para si mesmo. Por isso que eles sempre culpam o outro por coisas que eles fazem, né? Diferente de pessoas normais que fazem uma coisa errada, assume a culpa, pede desculpa, ou fala, errei mesmo, nem quero consertar, né? Cada um reage de uma maneira. Bem, então no começo é tudo muito lindo, né? Vamos sair para jantar, fazer uma viagem, presente, ou a pessoa já quer conhecer sua família, já começa a te chamar de amor, já, aí já gruda, aí, gente, isso é coisa de adolescente, né? O meu conselho é não ir tão rápido quando a gente conhece uma pessoa, né? Então, não se sintam mal. Eles, no começo, né? Não são só os narcisistas. Em geral, a gente quer mostrar o melhor que a gente tem no começo para as pessoas. Mas uma coisa é você mostrar o melhor de você no começo de um relacionamento, outra coisa é você pintar uma vida falsa para outra pessoa, enganá-la, dizer coisas que não existem, inventar coisas para que a pessoa acredite nela mais rápido. Nossa, gente, o que tem por aí de golpe, de homens que dão golpes em mulheres. Tem uma série, eu acho que é uma série no Netflix que conta justamente isso. São várias histórias de várias mulheres que receberam golpe, que começaram os namoros pela internet, pelas redes sociais, aliás. Então, cuidado, gente, cuidado. Bom, vamos lá. A gente falou, então, sobre o início, para a gente não se culpar, porque no início é tudo lindo, maravilhoso, aí você se apaixona. Meu Deus, aí você se apaixonou perdidamente pelo narcisista. Agora você já está na mão dele. Porque, como eu disse em algumas lives, os narcisistas lutam com armas que nós não temos, porque não somos narcisistas. Gente, a personalidade narcisista, ela é como um escorpião.
né? O escorpião, ele existe na natureza, ele é daquele jeito, tá certo? Ele é traiçoeiro, então, tem jeito de o escorpião não ser escorpião? Tem jeito de ele não ferroar? Não, ele nasceu para aquilo, a natureza dele é aquela. Por isso que na Organização Mundial da Saúde está descrito transtorno de personalidade narcisista, tá? Porque é uma coisa de personalidade. Não é como a depressão ou a bipolaridade ou esses transtornos que tem tratamento, que a pessoa reconhece, que, né, a pessoa que tem depressão, dificilmente ela não reconhece. Vai chegar uma hora que ela vai ficar tão no fundo do poço que ela vai ter que reconhecer, né? É uma doença que naturalmente te leva a reconhecer. O narcisista não vai reconhecer, gente, é uma triste notícia, mas eles não mudam, tá? Se você acha que você está num relacionamento narcisista, esqueça. Eles não mudam, gente. Não mudam porque é uma personalidade. Eles nem sabem muitas vezes que são assim. E se você fala, eles acham isso um absurdo. Mas vamos entrar então em como é ser casada com um narcisista. Gente, eu vou falar para vocês de 3 tipos de maridos narcisistas. Pode ser o narcisista grandioso, perverso, pode ser o narcisista oculto e pode ser o narcisista psicopata, tá bom? Vamos começar pelo narcisista oculto, tá? O que é o oculto? O oculto é aquele que ele vai se fazer mais de vítima, né? Ele é vítima da sua família, ele é vítima das mulheres que passaram pela vida dele, ele é muito injustiçado, nossa, a vida não é fácil para ele, né? E ele vive geralmente ranzinza, de cara feia, porque, no caso, tem algumas teorias que dizem que o narcisista oculto, que sabe o come quieto, ele é mais come quieto, assim. Por que falam oculto? Porque por conta dessa característica dele de ser vítima sempre. Como ele é vítima sempre, por isso o nome oculto. Porque como que uma pessoa que tem características narcisistas pode ser vítima? O narcisista geralmente é uma pessoa que se acha o máximo, então ele não é vítima de ninguém. Mas aí é que a gente se engana. Existe sim um narcisista, um tipo de narcisista, que ele se acha um lixo. Ele sabe que ele é aquilo. Ele sabe que ele se acha aquilo. Talvez, muitas vezes, quando eu convivi, gente, nesse tipo de relacionamento, que foram 3 experiências que eu tive, dava para perceber que a pessoa estava sempre a cara amarrada, triste e se sentindo vítima do mundo, né? E é muito difícil conviver com esse tipo de figura, porque é uma figura que está sempre raivoso, triste, se sentindo vítima do mundo, e aí sai descontando em todo mundo, desconta em todo mundo. E geralmente escolhe alguns macacos voadores, que a gente chama, que são aqueles amigos puxa-saco, que fica sempre ali. E geralmente são sujeitos solitários, viu, gente? O narcisista oculto pode ser, no caso dos homens, tá? Mulheres já é um pouco diferente, mas no caso dos homens, muitos deles, desses narcisistas ocultos, eles são pessoas bem solitárias. Eles ficam bastante sozinhos porque é difícil manter aquela máscara o tempo todo, né? E, então, geralmente, são pessoas que que querem ficar mais isoladas, esse tipo de coisa. Precisam daquele momento de isolamento. Gente, uma característica de todos eles eles são violentos. O narcisista oculto, tanto o psicopata quanto o grandioso, eles são violentos. O psicopata, gente, muito mais, né? E o narcisista oculto, ele consegue disfarçar. Ele consegue disfarçar por um tempo, como eu falo ali no começo, mas uma hora isso vai explodir, né? Então, esse narcisista, esse marido narcisista oculto, que é aquele que é vítima de tudo, pode ver, ele está sempre doente, está sempre com problema de saúde, está sempre doendo aqui, doendo ali.
e reclamando de tudo, tudo reclama da vida, né? Eles podem ser violentos, eles podem ser promíscuos, eles são mentirosos, gente. Eles são mentirosos, tá? Mas tem mentirinhas diferentes. Esse que eu tô dizendo, eles têm uma mentira mais pontual, tipo assim, porque houve uma traição, porque quer terminar com você, isso é muito comum. Eles terminam, obrigam e falam que. E depois viajou. Não, mas eu. Aquele dia você me estressou muito. E aí eu resolvi sair para desanuviar e viajei. Gente, acorda. O teu marido, o teu namorado, o teu parceiro, né, que você mora junto, ele inventa uma historinha. Ele inventa uma historinha para dizer depois que ele viajou, ainda põe a culpa em você. Você que é louca, eu viajei porque eu precisava, ó, tirar umas férias de você. Tem o marido também que dá o cartão de crédito para mulher. Quantas madames por aí não passa por isso? O marido dá o cartão de crédito e ó, e vai viver a sua promiscuidade. Porque eles são promíscuos, sim, eles têm amantes, eles têm. Tem uns, gente, que eles nem saem com outras mulheres, nem saem, mas eles fingem que são garanhão só para a sociedade. E daí é que nem uma frase, né, que eu ouvi um dia. Um homem tem que ser fiel, um homem tem que ser só fiel ou ele tem que parecer fiel? E aí as mulheres responderam que ele não tem só que ser fiel, ele tem que parecer. Por quê? Porque, gente, tem homem que faz tão bem feito isso que a mulher nem percebe. E tem homem que não faz, mas fica de gracinha, pronto, é o suficiente para virar briga em casa sempre, né? Que é a tal da triangulação, que eu vou falar aqui mais um pouco. Então, assim, os narcisistas são promíscuos, e mesmo que eles não cheguem a ter relações com outras mulheres, ou amantes, ou esse tipo de coisa, mas eles estão sempre com uma conversinha no WhatsApp, sempre com uma conversinha nas redes sociais, sempre com novas amiguinhas, sempre com uma historinha. Você não percebe ali um envolvimento real com você. Prestem atenção. Eles não se envolvem a ponto de se entregarem completamente para as mulheres. Por que eles não se entregam? Porque eles têm medo do abandono. O narcisista, gente, ele tem dois tipos de medo. Você quer ver um narcisista ficar apavorado, gente? Ele se sentir ameaçado de abandono. E outra coisa é cair a máscara, é que alguém começa a desvendar eles e a máscara deles caírem socialmente, perante a sociedade. Então, assim, ó, se você começar a desmascarar o seu marido perante a sociedade, você vai ser punida da pior forma possível. Não faça isso. E se ele sentir que você vai abandoná-lo, ele te abandona antes também. Então, se você está planejando sair de um relacionamento narcisista, é bom que você fique bem quietinha, caladinha, se planeje, vai atrás do seu advogado, pense como que você vai fazer tudo, porque se você falar antes, ele vai te destruir durante o divórcio, tá? Então, eles são, sim, violentos, muitos não chegam a bater, né? Vou chegar a falar um pouco disso também, mas eles são, sim, violentos, podem dar empurrão, puxar o cabelo, tapa, podem... Bom, gente, isso que eu tô falando aqui é leve, né? É leve, eu não vou nem entrar em situações mais graves que a gente sabe que as mulheres sofrem no Brasil, né? O índice de feminicídio, o índice de violência doméstica é muito grande e tem homem que ainda fala que eles também sofrem violência. Gente, as mulheres, eu acho que elas não estão lutando por seus direitos de serem respeitadas e ninguém está competindo aqui quem é mais violento, se é o homem ou se é a mulher. Mas a gente sabe, é fato, a mulher é um ser mais frágil. Nós não temos a mesma composição física dos homens, a mesma força. A maneira como a gente pensa e age é diferente da dos homens. Então a gente sabe que um homem, se ele quiser mesmo
acabar com uma mulher, bater numa mulher, só se for uma mulher muito bem preparada, uma pessoa que luta, uma mulher que sabe defesas pessoais, mas caso contrário, a gente sabe que um homem é capaz sim. Inclusive, a mulher é bem mais medrosa, ela não tem coragem. Não é toda mulher que tem coragem de ir pra cima do homem, não, gente, porque a gente sabe que a gente é muito mais fraca, a gente não é boba. A mulher, ela já vive numa condição muito mais oprimida. A mulher, olha, gente, a mulher, ela leva desvantagem em muita coisa em relação ao homem. Então, sim, sim, devemos lutar. E quem vai conquistar, gente, esse respeito somos nós, mulheres. Então, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Então, tem muito homem que mente, mas é aquela mentira mais pontual, tá? Tem narcisistas, maridos narcisistas, que podem fazer muita coisa pela sua amante e não faz nada para sua mulher em casa. Gente, isso é muito triste, tá? Isso é bem comum, eles excluírem uma das suas vítimas. E geralmente a que está fora do casamento é aquela que fica menos tempo com esse narcisista, né? E aí tem muita mulher, tem muita esposa aí que fica em casa e o marido tá aí agradando outras. Eles fazem isso, né? Eles são realmente, nesse ponto, eles são promíscuos. E ainda ocorre isso que eu falei, tá? Da mulher que tá em casa ainda tá desprivilegiada. Não consigo falar a palavra, tá? Ela não tem tantos privilégios quanto a que mora, né, fora. Bom, o que mais? Agora eu vou falar um pouco do psicopata. Marido, narcisista, psicopata. Esse, gente, não tem nem muito o que falar. Vou falar aqui bem rapidinho, só umas características para ver se vocês reconhecem, tá? Boa noite, Fabiane. Tudo bem? Franciane também, boa noite. Espero que estejam gostando da live. Compartilhem esse vídeo. Para outras mulheres, vamos acordar, gente. Olha só, o psicopata, eu vou falar bem pouco dele, porque são características muito peculiares e claro, são em menos, né? Na sociedade a gente encontra narcisistas que não são psicopatas, muito mais, né? Os psicopatas são em quantidade menor, graças a Deus, né? Por quê? Porque é mais grave, né, gente? A psicopatia já leva o sujeito a ser preso, já leva ele a cometer crime. Qual que é a diferença do psicopata para o narcisista, gente? Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata, tá bom? Os psicopatas, a diferença deles, no caso dessa perversidade, é que ele não se arrepende. O psicopata, ele tem uma frieza, é uma frieza assim assustadora, assustadora. Ele é capaz de calcular antes de fazer as coisas. E numa frieza que não desiste nenhum tipo de arrependimento, tá? O narcisista, ele não tem muito remorso também, nem consciência, porque falta o afeto, falta a empatia, né? O cérebro deles tem um funcionamento diferente, no sentido de que não há empatia, ou seja, ele não percebe muito a dor do outro, ele só percebe a própria dor. Então é assim, se você me machucar, eu acho justíssimo eu ir lá e te machucar mais ainda. Ora, se você me machucou, por que eu não vou te machucar? As pessoas normais não pensam muito assim, né, gente? A gente fala assim, nossa, eu machuquei o outro. Putz, olha, por mais que ele me machucou, mas eu não quero ser essa pessoa assim. Então é melhor eu terminar com ele, porque eu não quero viver nessa... com uma pessoa que tira o pior de mim, que faz eu me transformar numa pessoa surtada, porque o narcisista, ele faz isso, né? Ele te provoca, ele te faz surtar, te faz enlouquecer, e depois ele sai dizendo que é você que é a louca. Isso é, gente, muito, muito, muito comum. Isso é o que mais acontece, né? Então, voltando a falar aqui do psicopata, o psicopata, ele tem uma frieza realmente assustadora. E ele não vai se arrepender de forma nenhuma. Ele não sente dor, gente, nem pelos filhos.
Nem pelos filhos ele sente dor. Eu sei porque o meu avô, por parte de mãe, gente, essa história dele é muito maluca. Ele teve 21 filhos com 2 mulheres. E elas sabiam uma da outra, ele tinha 2 famílias. Mas esses filhos eram tratados como escravos da fazenda dele. Ele tinha uma fazenda muito grande, tanto que os 21 filhos receberam herança, terra, bastante terra, e, ele tinha tanto dinheiro assim e tanta terra, porque ele não tinha dó nem piedade de ninguém. Então ele usava os próprios filhos praticamente como escravos, porque para estudar eles tinham que ir para uma escola andar a pé, descalço, sem lanche. Não era o mais importante não era estudar. Muitos deles pararam de estudar na 4ª, 5ª série, muitos deles são semi-analfabetos. Olha o estrago. Ele já chegou a amarrar um filho no pé da mesa e deixar ele dormindo lá, porque ele não cumpriu uma tarefa na roça. Ele batia nos filhos, na mulher. Ele era autoritário, tirano, violento, carrasco. Ele dava tarefas para esses filhos cumprirem. Se eles não cumprissem, gente, eles apanhavam muito, muito. Os filhos, as filhas mais novas, começavam a trabalhar ali com 7 anos, já cuidando dos irmãos menores. Depois eles passavam para ajudar a mãe na cozinha. Depois elas iam para a roça, ia colher algodão, fiar, esse tipo de coisa. E por aí ia. Então eram muitos filhos, todos para fazer a coisa render, né? Manter aquele tanto de terra, manter cerca, manter bicho, todo mundo trabalhar, né? Porque daí ele não precisava contratar peão, não precisava contratar muita gente, era só botar os filhos ali, né? E ele aproveitava de todo o esforço dos seus filhos. Então, isso é um marido narcisista das antigas, hein, gente? Os atuais disfarçam. Eles disfarçam pro vizinho e tal, mas, gente, uma hora a máscara dessas pessoas cai. Ninguém suporta viver violência a vida inteira sem falar nada. Ninguém suporta. Uma hora a máscara desses tiranos caem. Então, nos dias de hoje, não está cabendo mais o machismo nas conversas, nas rodas de amigos. Hoje em dia, já numa roda de amigos, de pessoas um pouco mais intelectuais, de pessoas que estudam um pouco mais, de homens que já estão assim, que já evoluíram um pouco mais em relação ao tratamento com as mulheres, né? Não cabe mais piadinha nas mesas. De repente, um solta uma piadinha, mas os outros homens já não estão gostando mais. Por quê? Porque se ele fizer piadinha com mulher, daqui a pouco estão fazendo piadinha com a mulher dele, com a filha dele. Então, a sociedade vem mudando, né? Então, os machistas já não estão mais cabendo tanto, mas muito velado, né, gente? Na verdade, continua, assim, o machismo, só que agora é mais velado, né? Então, o que mais aqui, só para terminar, do psicopata? Ele também ele é violento, se sente grandioso também, é perverso, também faz triangulação. O que é a triangulação? Te passa ciúmes com qualquer coisa. Te passa ciúmes com um objeto, com um cachorro, com um gato, com um amigo, com a mãe, com a irmã, com qualquer pessoa. Com quem eles acharem, com quem eles perceberem que você tem ciúmes. Você dedica mais ao cachorrinho do que a mim. Pronto. Aí você deu a brecha, daí ele vai ver que você ficou disputando espaço e tempo ali. Pode ser com videogame, pode ser... Chutei aqui, né, gente? Videogame, qualquer coisa. Qualquer hobby que a pessoa tem. Ele vai triangular para você ficar com ciúmes. Por quê? Porque eles precisam do suprimento de se sentirem amados o tempo todo. Como é que eles se sentem amados o tempo todo? Provocando suas vítimas para que elas se matem de ciúmes deles. E com isso eles se sentem, uau, poderosos, grandiosos. Nossa, olha, todas as mulheres brigando por mim. Aliás, já passei uma situação onde o narcisista gostava de triangular
com próprias pessoas da família, com as próprias pessoas da sua família, triangular comigo. Quando ele percebia que essas pessoas da família ficavam com ciúmes de mim, ele ia lá e passava ciúme nessas pessoas. Quando ele percebia que eu ficava com ciúme dessas pessoas, ele ia lá e passava mais ciúmes. E aí ele ia aumentando aquele fervor ali de ciúmes dele, ele ia alimentando aquilo. Eu demorei muito tempo para entender que isso se chamava triangulação. Por isso que às vezes eu brigava com a pessoa e falava, mas como você aceita isso, aquilo, não sei o que, a pessoa ria, achava meio que graça, ou levantava, assim, saía e nem respondia. Ah, você tá ficando maluca, não é nada disso, né? E parecia que eu que era maluca, né? Mas não, gente. Aí depois de algum tempo, depois que eu estudei muito sobre isso, mas muito mesmo, foi que eu percebi que aquilo era uma triangulação. Então eles fazem triangulação, sim. E também queria comentar, tá? Que tanto no narcisista oculto, quanto no psicopata, quanto no grandioso perverso, tá? O sexo para eles também é algo um pouco diferente do sexo para as pessoas normais. Pessoas normais se entregam, pessoas normais não têm medo de se entregar no ato sexual, no sentido de colocar todas as emoções para fora, falar o que tem vontade, sem medo que no outro dia a pessoa vá tratar com indiferença, né? As pessoas normais conseguem fazer isso. Os narcisistas não, porque eles estão sempre numa alerta de que eu não posso me entregar mais a essa pessoa do que essa pessoa a mim. Eles têm pavor de pensar que eles vão ter uma dependência emocional da vítima. Eles têm pavor. E como tudo é sobre eles, é sobre o prazer deles, é sobre a vontade deles, é sobre você, é sobre os confetes que você tem que estar jogando o tempo todo. Olha, você que é casada com um narcisista. Eu sei que é estranho eu falar isso, mas tem muitas mulheres que querem continuar com os narcisistas, que querem agradar os narcisistas, que querem que os seus maridos narcisistas voltem. Gente, é muito simples, é só você aceitar tudo, humilhação, desprezo, indiferença, cara feia, punição sem você saber o motivo. É simples, é só você aceitar tudo, abaixar a cabeça e não vai ter nenhum problema. Ele vai continuar com você, porque ele vai continuar fazendo tudo que ele quer. Mas aí você tem que puxar o saco dele, você tem que falar que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é gostoso, que ele é tudo de bom, que ele é inteligente, que ele é cheio de talentos, que ele é criativo, que ele é bom pai, que ele é bom marido, que ele é bom filho, que ele é bom chefe ou bom empregado. Você tem que elogiar ele o tempo inteiro. Se você tiver estômago para isso, boa sorte. Desculpa a gente estar falando desse jeito, mas é para ver se vocês, acordem, né? Acordam? Então tá, então a gente falou um pouco dessa questão do sexo. E é importante também só frisar uma coisa. Isso do sexo com o narcisista tem uma característica bem comum, que, olha, eu vou entregar aqui para vocês o ouro, hein? Prestem atenção. O narcisista, no sexo, geralmente, eles não olham nos nossos olhos. O que é muito estranho, já que a relação sexual é uma relação tão íntima, é uma relação de entrega, é um encontro de almas, para quem acredita nisso, para quem acredita que o sexo é o amor com responsabilidade, para quem acredita que o sexo é uma coisa para unir o casal, para deixar eles cada vez mais juntos, para elevar o relacionamento, para dar prazer à vida do casal, né? Para essas pessoas normais, o sexo é isso. Então, a coisa mais linda é você poder, naquele momento, estar completa com a pessoa, olhar nos olhos dela. E o narcisista não faz isso, gente. Ele não olha nos olhos.
E é triste falar isso, mas é real. Essa relação não é com você. Essa relação é dele com ele. É como se você fosse ali o objeto que ele usa, mas não é com você, não é sobre você. E geralmente eles não estão preocupados. Se você está feliz, se você está satisfeita, geralmente eles não se preocupam muito com isso, tá? Mas tem um tipo de narcisista, o tipo mais promíscuo. Aquele tipo mais promíscuo, ele pode segurar a mulher, sim, por essa relação íntima. Muitos deles, por serem promíscuos, envolvem a mulher muito somente nessa coisa do prazer sexual. Gente, e a gente tá. Eu tô careca de saber que prazer por prazer não é um tipo de relacionamento que dá certo no final. Se relacionar com pessoas de forma superficial, de forma que no outro dia ninguém tá nem aí para ninguém, isso não é legal, isso não faz bem para ninguém. Então não se engane, homens narcisistas, principalmente esses que ganham as mulheres aí, né, com isso, sendo bons parceiros sexuais, geralmente são promíscuos. Geralmente são promíscuos, conquistam as mulheres por essa via e ficam nisso. E aí é com uma, com outra, com outra. Quando a mulher vai descobrir se ela for mesmo atrás, é um choque, gente. Porque, inclusive, muitos deles são tão promíscuos que eles se envolvem com mulheres. Gente, olha, é difícil falar aqui para vocês, mas eu tenho que falar. Se envolvem, às vezes, com mulheres drogadas, com mulheres de amigos, com mulheres, sei lá, gente, com a mulher do pastor, sei lá, entendeu? Sei lá, com funcionárias. Quantos homens casados aí que vocês sabem, você que tá vendo aí o vídeo, pode estar passando por essa situação. Teu marido se envolveu com uma funcionária da empresa, né? Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí para a família, para os filhos, para a mulher. Gente, olha que coisa mais triste. Os maridos narcisistas, promíscuos, eles não estão nem aí com a vergonha que a mulher vai passar. Eles não estão nem aí, né? Tem muitos casos aí na mídia, né, disso aí que acontece. Todo mundo acha feio. Todo mundo acha feio. O pior é que os homens que traem no Brasil são considerados garanhões. Não vou nem falar o que é a mulher, não, porque não quero dar margem a isso aqui, porque não estou aqui numa competição, né, entre homens e mulheres. Mas é bem por aí. Os homens, quando traem no Brasil, são vangloriados. Então, gente, essa é uma característica dos narcisistas, né, em relação à relação sexual com suas parceiras. Bem, vamos falar então um pouco agora do narcisista grandioso perverso, tá? O narcisista grandioso perverso, ele é aquele homem mais intelectual, inteligente, com uma fortaleza mental. É aquela pessoa que tem um domínio de si, das suas emoções e que disfarça muito bem, porque ele é grandioso. Os narcisistas grandiosos, eles estão em grandes cargos, eles estão líderes, são líderes políticos, líderes em empresas, médicos, existem algumas profissões, até eu já estudei, que é mais comum ter narcisistas. Olha só que loucura, gente. Ou seja, eles têm características parecidas. Gente, sabe o que é mais legal? Falando de características parecidas, é que hoje em dia, com a internet, com o YouTube, essa informação está vindo à tona e está borbulhando, gente. Esse assunto,
o narcisismo, com a internet, explodiu. E como tem narcisista? As estatísticas não são reais. Tem muita gente narcisista por aí, pessoal. Por isso que é importante falar, não é porque é moda, não é porque agora é modinha falar de narcisismo. Gente, não é questão de modinha, não é questão que a informação, o conhecimento, a liberdade de fala que a gente tem hoje nas redes sociais, qualquer pessoa pode ligar uma câmera e falar sobre isso. Eu, particularmente, não tenho a menor vergonha, porque eu quero ajudar vocês, mulheres, gente. Se eu puder ajudar puder ajudar as mulheres a não passarem por isso, gente. Meu Deus, se eu ajudar vocês de alguma forma, gente, eu vou ganhar meu dia, eu vou ganhar minha semana, meu ano, minha vida. Para mim, isso se tornou um propósito, porque eu tenho uma experiência tão larga com isso. Família narcisista, eu falei que avô narcisista. Na minha geração também, abaixo da minha geração, eu tenho pessoas que são primos meus, muitos que ainda são narcisistas, que ainda, infelizmente, vão passar para as próximas gerações ainda. Não acabou que eram na geração dos meus avós, depois dos meus pais, minha, e depois dos nossos filhos, gente. Alguém tem que parar isso. Alguém tem que parar isso na sua família. Eu sei que quem faz isso, quem se rebela, quem desmascara os narcisistas, quem fala sobre isso abertamente, que fala a verdade, vai ser crucificado. Porque o narcisista, quando ele escolhe sua vítima, no caso aqui a gente fala das esposas, eles defamam essas pessoas, eles colocam essas mulheres para baixo, desvalorizam tudo que elas falam, tudo que elas fazem, para eles saírem de bons ainda. E infelizmente na nossa sociedade, além de o homem estar numa posição privilegiada, ainda se esse homem tem uma posição social grandiosa, numa profissão, ou tem muito dinheiro, nossa, gente, aí que as pessoas babam mesmo, falam, nossa, mas olha a posição dele, nossa, mas essa pessoa, ela sabe ganhar dinheiro, olha, ela trabalha muito bem, imagina, essa fulana tá reclamando à toa, né? Então, hoje em dia, na nossa sociedade, a pessoa tendo dinheiro, ela pode até, houve uma inversão de valores tão grande que ela pode até bater na mulher que tá tudo bem, sei lá. Eu não concordo, não concordarei nunca, e agora que eu descobri, não tem mais volta. Uma vez que vocês expandirem a mente de vocês, não tem volta mais, gente. Eu sei que é duro, eu já estive aí no seu lugar, passei por isso, tive que estudar muito para conseguir sair, tive que fazer muita terapia, tive que ter ajuda da psicóloga, tive que ter ajuda de remédios, porque foi um choque muito grande. Primeiro porque eu passei 20 anos deprimida, por conta de abuso narcisista de mãe, e todos os macacos voadores que ficam em volta apoiando aquilo, né? Aquela coisa horrorosa de pegar um para Cristo, né? E isso acontece muito já, eu jovenzinha já começaram os abusos, né? Então, é muito comum pessoas que passam por abuso narcisista passar uma vida sendo humilhada, com depressão. E aí, no final de tudo, quando eu descobri, eu passei muito mal, eu fui para o hospital, eu já contei essa história aqui em outros vídeos, o quanto eu passei mal quando eu descobri. E o quanto eu passei mal quando eu descobri que eu também tinha ficado com traços narcisistas. Mas, graças a Deus, não sou uma empata. E depois que eu descobri, gente, está sendo tão fácil reconstruir uma nova Fernanda, que não quer ser como os narcisistas, que quer mudar a sua geração. E você, mulher, que está num relacionamento narcisista, está casada com um narcisista, isso não faz bem para os seus filhos. Conviver num relacionamento abusivo, de agressão, desrespeito, gritos, ofensas, traições, humilhações, vergonha. E como é que os seus filhos vão crescer? Como é que vai ficar o psicológico deles na vida adulta?
Como é que eles vão se relacionar com outras pessoas? Gente, é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente pensa em sair de um relacionamento narcisista, de um casamento, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que pensar nos nossos filhos. Quem não é, se você sabe que você não é narcisista e você é casado com um narcisista, se você não tiver filhos com essa figura, ok, você vai dar um jeito, né? Dá para cair fora. Se você é casado com um narcisista e tem filhos com ele, daí já é diferente. Aí você vai ter que ter apoio de profissionais. Se você pensar num divórcio, você tem que fazer tudo muito bem planejado. Se você tem coisas que podem comprovar abusos, você tem que começar a captar essas provas bem antes de você falar em separação. Eu falo isso, gente, porque exceto um relacionamento que eu tive, que eu tinha provas, os outros eu nem pensava nisso, porque a gente não tá pensando nisso, em sacanear ninguém. Por isso que eu tô falando aqui no vídeo para vocês, porque nós mulheres muitas vezes estamos num relacionamento abusivo, a gente é tão bobinha que a gente não lembra nem de ligar uma câmera na hora que a pessoa tá nos agredindo, entendeu? Então vamos acordar, gente, começa a pensar sobre isso. Será que eu estou num relacionamento narcisista? Se eu estou, eu quero continuar pro resto da vida nisso? Tá fazendo bem para os meus filhos? Ah, eu não tenho filho. Gente, tenha coragem de sair. Tenha coragem, ninguém vai morrer, não. Isso aí eu garanto para vocês, eu não morri. Bom, vamos falar o seguinte: o narcisista grandioso perverso, ele é mais forte intelectualmente, ele domina mais a vítima pela tortura psicológica. Eles são muito, muito bons nisso. Porque o psicopata, ele abusa psicologicamente da vítima, mas ele é mais, dá para perceber, é mais rápido, é muito rápido. Questão de no começo do relacionamento você já percebe que tem alguma coisa estranha. É mais visível, o psicopata ele tem comportamentos mais visíveis, é mais fácil, é mais rápido de você cair na real. Já o grandioso, o narcisista grandioso perverso, por que ele é grandioso? Porque ele se acha melhor que todo mundo, ele tem certeza, gente, certeza. Tá? Ele acaba com a vítima psicologicamente. Acaba, ele detona com a vítima. Detona, gente. Se duvidar, é pior do que agressão física. A agressão psicológica, porque a agressão física, você vai ali, passa um remedinho, alguns dias aquilo sarou. A tortura psicológica, a vítima leva para o resto da vida. Para o resto da vida. Gente, tem mulheres que podem ser bonitas, mulheres bonitas. O marido narcisista, ele consegue convencer essa mulher de que ela é feia, de tanto que ele fala isso para ela. Ele pode chamar essa mulher de burra, ele pode insinuar que ela deve fazer coisas que estão aquém da capacidade dela. Eles têm uma coisa de tudo que é seu não é bom. Ah, é porque aquela sua amiga? Ah, não gosta de você, não. Ah, você acredita nisso? Você acredita que essas pessoas gostam mesmo de você? É tudo interesse. Na verdade, é o tipo de relacionamento que eles têm, mas eles falam que é o nosso. Então, o psicopata, principalmente, ele fica encontrando detalhes no teu corpo, no teu jeito de falar, te corrigindo o tempo inteiro, né? Porque ele quer justamente te constranger e dizer, olha como você é inadequada, né? E a tortura psicológica do narcisista grandioso perverso, ela já é um pouco mais sofisticada, né? Eu me lembro uma vez que eu fui arrumar umas coisas, uns documentos, umas joias, uma coisa assim, e o narcisista falou assim, nossa, você tá parecendo um prisioneiro quando sai da cadeia. E daí eu fiquei pensando, né, por que ele falou aquilo? Para diminuir, para me diminuir, para dizer que eu era uma pessoa que estava com a minha vida desorganizada, porque eu estava atrás de documentos que estavam desregulares, coisas desse tipo, gente. Tipo, a pessoa te diminui uma vez numa briga, a pessoa falou assim,
Eu falava, mas você é isso e aquilo. Tava falando de coisa séria, grave. A pessoa falava assim, e você, que nem tinha carteira de motorista? Quer dizer, gente, se você entrar no jogo do teu marido narcisista, ele vai usar qualquer coisa. E se você é uma pessoa bobinha que já tá lá embaixo, o cara já conseguiu te derrubar tanto que você já não consegue mais nem levantar, ele vai usar qualquer besteira para te derrubar. Uma frasezinha que você falou errada, um sapato feio que você usou numa festa, um cabelo, não sei o que, ele vai usar qualquer coisa para te diminuir, tá bom? Então, assim, ó, existe sim o narcisista que detona com a vítima mais pela tortura psicológica, tá? Outra coisa também, que é uma patologia do narcisista grandioso, perverso. Eles são mentirosos patológicos. O que é mentira patológica? Mentira patológica é assim, enquanto alguns só mentem coisas assim para esconder erros graves, infidelidade, coisas desse tipo, tem outros que mentem por qualquer coisa. Gente, eles mentem assim, eu tô tomando suco de laranja. O cara tá tomando uma cerveja, ele fala, tá tomando suco de laranja, não sei por quê. A pessoa tá sozinha, ela fala, não, tô com não sei quem aqui. E você não entende por que daquelas mentiras. É por causa da fantasia que eles vivem. A fantasia deles não é só o cenário que eles criam, de que eles são o máximo, de que tudo deles é melhor, de que eles são melhor que todo mundo, mais isso, mais aquilo outro. Essa fantasia que eles criam, esse cenário, gente, eles morrem dentro desse cenário, tá? Só para vocês saberem. Enquanto a gente aqui, seres normais, estamos procurando a verdade cada vez mais, o autoconhecimento, a verdade, orando e pedindo a Deus para a gente ser um ser humano melhor, se entregando a Deus, vendo os nossos defeitos. Eles estão fazendo totalmente o contrário disso. Eles não têm uma vida real, não têm uma comunhão com Deus, com o universo, com a existência, que é a coisa mais séria, mais importante, que é a nossa própria vida, é o tempo que nós temos aqui. Aliás, eles têm bem pouca noção do tempo. Mulheres, prestem atenção nos seus parceiros narcisistas. Eles vivem como se a vida fosse aqui eterna, como se eles tivessem todo o tempo do mundo aqui. Eles não têm essa urgência que as pessoas normais têm. Sabe essa correria? Não, eu vou deixar meus filhos bem, eu quero que eles estudem, eu quero que eles vão para a melhor universidade, eu quero que, nossa, com 20 anos já estejam num estágio, trabalhando, e que sejam pessoas independentes. Sabe essa preocupação? Nossa, eu vou correr para isso, para aquilo, né, para me evoluir espiritualmente. Gente, a evolução espiritual é um propósito de vida maravilhoso. Quem tem o propósito de aqui vive e o seu maior propósito é a evolução espiritual, não acorda sem propósito nunca. Não acorda sem propósito. Mesmo a pessoa que tem depressão, se ela tiver consciência que a própria depressão dela é algo que está empurrando ela para a evolução, gente, eu tenho certeza que meus 20 anos de depressão não foram em vão. Eu aprendi com isso, eu evoluí, eu cresci, eu aprendi a me amar, eu me tornei independente, eu me emancipei dessas pessoas que abusavam de mim, eu deixei de ser carente, eu deixei de ser codependente. Olha quantos ganhos eu tive. Mas por que eu passei pela depressão? Justamente porque eu não entendia por que a minha própria mãe fazia isso comigo, por que os meus parceiros faziam isso comigo. Eu era muito triste, gente. Eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma mulher romântica, eu sou amorosa, eu quero uma troca de fidelidade, de confiança. Não tem nada mais gostoso, gente, do que um relacionamento de confiança. Vamos lá, mulherada. Vamos pensar. Pensa um pouquinho só, fecha os olhos, imagine, escreva. Como é que seria um parceiro ideal para você? Como que é? Eu quero uma pessoa que gosta de natureza, que me trate bem, que fale baixo comigo, que a família goste de mim, que me respeitem, que você pode idealizar essa pessoa. Isso é um exercício que faz bem para você entender o que você não quer num parceiro. O que você não quer. E tem que ter essa coragem de olhar para si, para sua relação e fazer essa análise, porque uma vida que não é questionada não merece ser vivida, já dizia aí um filósofo
Ai, gente, será que é da Grécia Antiga? É uma frase bem conhecida, não é? Acho que foi Sócrates. Então, gente, já pensou você passar a sua vida toda na mão de um narcisista? Para pensar. Você que é mulher, você quer isso para você? Então, reflete. Reflete sobre isso. Porque a gente só tem uma vida aqui. A gente tem uma chance de virar o jogo. Não tem nada mais. Olha, eu garanto para vocês que se vocês conseguem virar o jogo, é difícil, é. Gente, é muito difícil você se livrar de narcisista. Se você é uma pessoa que foi vítima, então, de vários, é muito difícil. Se for da família, então, gente, é muito difícil. Se for o marido que você tem filhos, eu não estou falando que é fácil, mas é possível. É possível. E quando você tem o gosto da emancipação, do amor próprio, aí, gente, nunca mais isso. Aí acabou essa história, vocês vão se tornar mulheres livres. Gente, depois que eu passei por tudo isso, que eu consegui sair da depressão, eu tô num caso de amor comigo mesma. Sabe quando você tá apaixonado por você? Sabe quando você não sente falta de nada nem de ninguém? Isso é uma fase. Eu preciso disso, assim como muitas de vocês. Quantas de vocês talvez nunca tiveram uma pausa entre um relacionamento e outro, né? Então, essa pausa ela só vai acontecer o dia que você se amar tanto que não é qualquer coisa mais que vai servir, tá bom? Bom, o narcisista grandioso perverso, ele também é bastante racional. E como eu falei aqui, às vezes é mais destruidor do que aquele que é mais visível, né? Porque é uma coisa mais oculta, ele acaba com você só no psicológico ali. E aí ele cria uma dependência emocional, você fica dependente desse marido, e muitos usam o dinheiro também para deixar suas vítimas dependentes. Quantas mulheres aí não conseguem sair de relacionamentos abusivos porque dependem dos seus maridos? Vale a pena uma live só sobre isso. E quantas mulheres aí estão em um relacionamento abusivo que estão sendo exploradas, saqueadas, roubadas? Esses homens, muitos homens passam a perna nessas mulheres que estão apaixonadíssimas, porque eles contam, eles são capazes de inventar histórias. Gente, às vezes a gente está falando aqui de histórias mais comuns, assim, mas pesquisem na internet, pesquisem na Netflix. Quantos golpes por aí de mulheres que caem na mão de narcisistas exploradores? Então, tem tanto aquele que explora, quanto aquele que usa o dinheiro para deixar a mulher dependente, né? E depois, para sair dessa situação, ó, dá um trabalho. O que mais? Bom, vamos falar sobre o. Eu queria falar também aqui um pouco sobre essa questão do sexo com o marido narcisista, que também podem ser violentos no sexo, viu, gente? E muitos deles podem não gostar também. Não gostam de sexo, mas ficam triangulando só dentro ali das confusões, né? Triangulando com outras mulheres, mas só fazendo confusão. De fato, não são muito ligados ao sexo. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque você, que é casada com um narcisista, né? Eu preciso falar dessas duas situações. Pode acontecer tanto uma como a outra, tá? Agora eu vou falar de algumas coisas bem comuns entre todos eles. Tá? Agora eu vou falar de características que todos eles têm, que são comuns, tanto nesses três tipos que eu falei, tá? Porque vocês perceberam que eu vim comparando comportamentos para vocês verem como que pode ser diferentes, né? Uns querem explorar, outros exploram, uns agridem fisicamente, outros só psicologicamente, alguns são promíscuos, outros só fazem triangulação, mas de qualquer forma eles provocam a vítima para que eles tenham o suprimento dos ciúmes, da raiva. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa muito interessante. Vocês podem perguntar assim, Fernanda, mas o narcisista se apaixona pela sua mulher, pela sua esposa? Ele se apaixona? Gente, ele se apaixona sim, mas não como os mortais, como os seres mortais. Eles se apaixonam
Os narcisistas, ele pode se apaixonar muito por uma vítima. Qual tipo de vítima? Aquela vítima que dá mais suprimento para ele. O que quer dizer isso, Fernanda? Aquela vítima que quando ele bater o olho, ela vai agradá-lo do ponto de vista físico, social, é uma mulher que ele se sente atraído fisicamente, é o biotipo que ele gosta, somado a alguma característica boa que essa mulher tem, por ela ser uma pessoa empática, com muitos amigos, é uma pessoa que vai dar muito suprimento, uma mulher carinhosa, que está sempre ali servindo, querendo agradar, elogiando, né? Então, o narcisista ele pode sim se apaixonar por uma mulher que, esse é um tipo de mulher que eu sonhei a minha vida toda, por exemplo. Mas ele se apaixona por uma fantasia que ele cria, porque ele quer uma mulher como que faça tudo o que ele quer, que aceite todas as loucuras deles e que fique tudo bem. Isso não existe, gente. Isso não existe, só existe na cabeça dele. Então, sim, eles gostam. Quem é a mulher que o narcisista, o marido narcisista, qual é a mulher que eles têm que eles não esquecem? São aquelas mulheres que deram mais suprimento para eles. Que eles gostavam mais da companhia, que eram mais engraçadas, que os divertiam mais, que eram mais apaixonadas, que brigavam mais por eles, que surtavam de ciúmes. Essa mulher, se for a soma da mulher ideal que ele sonhava, mais a mulher ciumenta, apaixonada, para eles é a vítima perfeita. E essa vítima, mesmo depois que sai desse relacionamento, se torna inesquecível. Porque é muito difícil um narcisista gostar de verdade de alguém. Inclusive, ele enjoa muito rápido, mas ele pode querer voltar a ver essas vítimas. A vítima do narcisista é como se ela sempre estivesse ali. Para ele, ela é uma presa eterna. Tem muitas pessoas que só conseguem se livrar de maridos narcisistas, infelizmente, quando elas se tornam viúvas, porque elas têm, inclusive, muito medo de se separarem. Alguns homens, assim, não longe não, gente, até pouco tempo atrás, conheço um casal que a mulher aguentou a vida inteira, ela nunca pôde usar calça, ela nunca pôde cortar o cabelo, ela nunca podia sair com ninguém, não podia comprar eletrodomésticos, coisas que trouxessem conforto. O marido trancava essa mulher no quarto, quando ela, numa cidade que fazia muito calor, ela na menopausa. Gente, muita crueldade. Isso não faz muito tempo. E ela ficou viúva, acho que tem 1 ano e meio, essa mulher. E só depois que ela ficou viúva foi que ela pôde viver um pouco. E os filhos já, né, uma geração atual, aí são filhos uma média de 50 anos, nunca se meteram, nunca fizeram nada. Sabiam que a mãe apanhava, sabiam que o pai era um tirano e não faziam nada. Gente, eu falo para vocês, não é normal, gente. O normal da vida é sermos bons uns com os outros, respeitosos, amorosos, é o querer o bem do outro. Gente, como é que a gente vai viver em sociedade? O homem é um ser social. O homem não é um ser que nasceu para viver isolado. E como é que a gente vai viver numa sociedade boa, ver os nossos filhos crescerem felizes, num mundo melhor, se a gente aplaude os narcisistas? Se a gente acha eles o máximo porque eles são garanhões, porque eles são ricos, ou porque eles são fortes, ou porque, sabe? Por que a gente vai ficar aprovando esse tipo de comportamento machista? Não, gente. Está na hora de a gente falar sobre isso cada vez mais, porque as mulheres estão se libertando cada vez mais. Parabéns para nós. Vamos lá, gente. Está quase terminando. Podem se apaixonar, sim. Só vão embora se encontrarem uma vítima com mais suprimento. O narcisista ele pode ficar ali anos com uma vítima que ele nem gosta muito dessa vítima, mas ela traz alguma recompensa social, ou financeira, ou é aquela mulher que cozinha, lava, passa, faz tudo, corre, faz tudo que o cara quer. Mas se ele achar uma vítima que tem um suprimento, porque ele não abandona suas vítimas. Ele só vai trocar de mulher quando ele tiver outra, tá? E quando essa outra tiver um suprimento melhor. Senão, a gente esquece, o narcisista vai sempre voltar. E mesmo se ele não voltar, se um dia você cruzar com ele na rua, ele vai achar
que você ainda pode ser a vítima perfeita dele, tá? Eles não desistem de suas vítimas, mas pode acontecer se ele achar uma vítima que dá mais sofrimento, ele ir embora sim, tá? E outra coisa, eles não têm pressa. Se você tá num relacionamento narcisista, naquilo, termina, volta, termina, volta, termina, volta. Mesmo dentro de um casamento, né? Porque tem muito casamento aí que vai, volta, vai, volta. Você pode ficar um tempão ali, tentando reconstruir sua vida e tudo. Ele fica esperando. Ele fica esperando a hora do golpe, é um momento de fraqueza. Ai, morre alguém da sua família, ele corre lá para te ajudar, tá? Nossa, Fernanda, eu tô conseguindo fazer o pedra cinza, tô conseguindo, fiz contato zero. Ai, agora eu vou conseguir me livrar do narcisista. Na primeira oportunidade, ele vai falar alguma coisa, alguém para alguém dar um recado. Tem sempre um macaco voador por perto para te dar recado, para te contar da vida dele. Ele vai postar uma foto. Gente, cai fora de rede social, não fala nada da sua vida, não quer saber. Eu sei que tem relacionamentos que envolvem muitos amigos em comum, envolve família, né? Que é bem complicado. Gente, é procurar ajuda? É procurar ajuda profissional para você conseguir criar estratégias aí para sair disso, tá bom? Que tudo isso tem a ver com depressão, né, gente? Falando aqui de maridos narcisistas, o que tem isso a ver com depressão, né? Muita coisa, né, gente? Tem muitas mulheres aí, ó, que estão loucas, são consideradas loucas, mas na verdade quem tá deixando elas loucas são os maridos. E o marido falando, nossa, minha mulher me deixa louca. Gente, olha, é cada coisa que eu escuto, e tem mulher que aceita tanta coisa, gente. Eu não estou julgando vocês aqui. Eu só estou contando para vocês que existe um mundo aí fora diferente, que vocês podem ter um parceiro que haja amor de verdade, uma parceria mesmo, uma pessoa que vai trazer para você uma vida plena, que você vai se sentir mulher de verdade, vai se sentir gente, vai se sentir amada de verdade. Gente, é maravilhoso isso. Mas eu sei que é difícil, depois que a gente passa por um relacionamento narcisista, continuar assim. Vou falar sobre isso aqui no finzinho. Eles não têm pressa. Aí o que acontece? Há um término, eu falei, eles acham que a vítima está sempre ali à disposição. Claro que às vezes a vítima muda tanto de vida, muda de cidade, casa, tem filho com outro homem, que vai, assim, né, vai ficando difícil. Mas tem narcisistas que perseguem a vítima há anos. E eles não têm pressa. E aí, o que acontece? Tem vítima que é apaixonada, né? E queria muito que o narcisista mudasse. Gente, em todos esses meus relacionamentos, eu ficava ali insistindo, acreditando que eles iam mudar. Mas a péssima notícia que eu dou para vocês é que isso não tem cura, não é nem doença. É um transtorno, gente. É da personalidade da pessoa. E fiquem, ó, de olho bem aberto, porque quando você conseguir se recompor psicologicamente, fisicamente, porque a gente sai destruída de um relacionamento, de um casamento narcisista, a gente sai destruída. Fisicamente, você envelhece, você sai com um monte de problema de saúde. Aí, quando você se recupera o seu psicológico, faz terapia, toma remédio, começa a sair de casa de novo, começa a sorrir, começa a achar graça na vida, porque até então você já tá aí se achando um lixo, querendo se matar, né? Quantas mulheres aí não estão querendo se matar porque estão num relacionamento abusivo? E o pior, acham que o problema está com ela. Isso que é o pior. Gente, eles não têm pressa. E quando você tá numa boa, que você arruma outro namorado, que você arruma um emprego ótimo, que você compra um carro novo, que você aparece mais bonita nas fotos. Por isso que eu falo, olha, some de rede social quando você terminar sair de um relacionamento narcisista, de um casamento narcisista. Não deixa essa pessoa saber nada da sua vida. É sério isso, gente. Tem muita mulher que fica postando foto, querendo mostrar que tá ótimo. Isso aí é um combustível para eles irem atrás de você. Então, se você quer ir se afastando, eu sei que é difícil, às vezes você gosta da pessoa. Gente, eu gosto de um narcisista. Claro que você gosta do narcisista. Você é uma pessoa normal, você se apaixona de verdade. Depois para sair,
É claro que é muito difícil. Aí você fica com esperança da pessoa mudar e não sei o que. Ai, gente, isso não acontece. Infelizmente, isso não acontece. Então, quando ele te vê bem de novo, namorando, às vezes você nem tá tão apaixonada, às vezes você tá num relacionamento ali pra se distrair um pouco também, conhecendo uma pessoa, saindo, passeando. Ah, mas se ele sabe, ele vai atrás de você. Ó, gente, toma cuidado, sabe por quê? Vai atrás de você só para estragar a tua felicidade. E daí, na hora que você cai na rede, o que eles fazem? Te chutam de novo. Você sabe disso. Se você está num relacionamento narcisista, você sabe que é isso que acontece. Ele te joga a teia, joga a rede, você cai, e aí ele, ó, passa a rasteira em você de novo. Por que eles fazem isso, gente? É o ciclo do abuso, tá? Um dia eu vou falar sobre isso aqui. Tem um ciclo, existe um ciclo estudado, que está nos documentos aí acadêmicos, tá? De estudos aí da psicologia, tá? Então, não caiam nessa. A hora que ele te vê bem, aí na hora que você terminar com o outro lá, que você começou, ele vai e te deixa de novo, tá bom? É isso que acontece, tá? De verdade. Bom, características estranhas agora eu vou falar. Duas características muito estranhas deles, gente, chega a dar medo, é um negócio muito estranho. Eles têm uma mania de sorrir sozinhos, tipo, do nada, assim, estão dirigindo, você tá do lado, e eles... É. Você fica assim, a pessoa tá rindo do quê? Tá rindo pra mim, de mim, lembrou de alguma coisa? Aí você fala assim, ai, o que foi que você tá rindo? Ai, a pessoa ri de novo. Não te fala o que é que tá... Não, nada não, nada não. Coisas que eles estão confabulando lá, coisa que eles fizeram de errado, você de trouxa, você não descobriu. Eles estão rindo por trás. É aquele sorriso sarcástico, de canto de olho. Você percebe que é um sorriso de como você é otária. Se você convive com um marido narcisista, se você é casada com um narcisista, você já deve ter visto ele fazer isso. Outra característica bem comum deles também, a segunda característica estranha, eles somem do nada, eles somem, não respondem mensagens, visualizam e não respondem, somem 2 dias, avisa que vai viajar com um amigo, faltando 30 minutos para sair de viagem, não te dá tempo de você falar alguma coisa. E aí depois se ele vai e você briga, ele fala que você que é louca, que você deixou ele ir, mas é claro, ele te pegou de supetão, você não quer brigar com a pessoa, aí você quer dar uma de forte naquela hora e diz, então tá bom, pode ir. Mas quando você quer sair, você não pode, mas aí eles querem sair, entende? Isso que eu saiba, isso aí tá errado, né, gente? Um pode tudo, o outro não pode nada? Como é que é isso? Além do que, nós vivemos no século XXI. As mulheres têm direito de sair com seus amigos, de ir no cinema, as mulheres têm direito de ir num jantar, numa confraria de vinhos entre mulheres, uma coisa que eu adoro. E então a gente tem que ficar bem esperto com eles. E isso eles fazem de propósito, tá, gente? Para você sentir falta, para você se sentir mal. Porque daí quando ele volta, ele vê o seu desespero. Ai, gente, olha. Cada coisa é terrível. E muitos somem assim, como eu falei, numa viagem, ou ficam ausentes também, assim, estão ali com você, mas não estão presentes. Então são esses alguns comportamentos bem esquisitos deles, né? E no final aqui, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês a refletirem como é estar casado com um narcisista, morando com um narcisista. Se você está conhecendo o narcisista, pensando em casar, né? Pensem bem, gente, porque a vida, você casado com, a tua vida é um inferno. Você casado com um narcisista, a tua vida é um inferno. É falta de respeito o tempo todo, é agressividade, você é culpada por tudo, eles não se responsabilizam por nada que eles fazem de errado. Eles estão sempre certos, eles estão sempre culpando você por tudo. Isso é um inferno. Você vive pisando em ovos, seu coração vive disparado. É assim ou não é você que está aí casado com um narcisista? Presta atenção. Você já acorda assustada, você fica com medo o tempo todo. Você está com o seu corpo em alerta. Gente, ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta. E no final de tudo, para fechar agora, eu vou falar então das mulheres que já passaram por essa fase de desconfiei que meu marido é narcisista, tenho certeza que meu marido é narcisista, e agora eu quero sair de um relacionamento narcisista. Como é que fica, gente? Procurem ajuda.
é quase impossível você conseguir sair de um relacionamento narcisista sem ajuda. E mesmo que você consiga... O que é pedir ajuda, Fernanda? Ir atrás de um profissional, de um psicólogo, procurar tomar um remédio para você se acalmar, para você botar a cabeça no lugar, para você daí ter uma estratégia para conseguir superar isso. Mas se você saiu já, se você já descobriu que você é uma vítima, né, você tem que procurar ajuda para você sair disso. E mesmo depois que você saiu, né, mesmo depois que você saiu, é importante falar que muitas mulheres não se recuperam. Como assim, Fernanda? Muitas mulheres que passam por abuso narcisista, principalmente quando foi um relacionamento muito longo, tá? Quando essa vítima teve outros narcisistas ou vem já de uma família narcisista, quando a pessoa passa muito tempo e ainda casou com o narcisista, ela pode não se recuperar mais. Em que sentido? Pode conseguir sair da depressão e tudo, mas ela talvez nunca mais vai ser a mesma pessoa. Gente, é duro falar isso. Mas a gente pode conviver com esses traumas, com essas lembranças. A gente não vai morrer, não. Entendeu? A gente pede ajuda para Deus. Deus sempre vai trazer um consolo, vai sempre abrir um caminho melhor, vai sempre te trazer uma recompensa. Porque Deus honra, gente. Os bons. Não tenho a menor dúvida. Eu fui tão honrada depois que eu descobri tudo isso e eu quis de verdade sair da depressão. Quando eu entendi que eu era deprimida por conta dessas pessoas que nunca me respeitaram, que nunca tiveram nem aí para mim de verdade, que só pensam neles, pessoas egoístas que só pensam nelas. Quando eu descobri tudo isso, gente, foi muito duro. E tem coisas que eu sei que nunca mais eu vou voltar ao normal. Mas e daí, gente? É melhor você ter uma vida, conseguir sair disso e ter uma vida do que nunca viver. É melhor ter uma vida com lembranças do que nem viver, porque vai ficar dentro do abuso até morrer. Que nem essa senhora que eu contei, que apanhava do marido, ficava trancada no quarto. Não, gente, é melhor sair antes tarde do que nunca, tá bom? Então eu sei que é difícil, eu sei que tem mulheres que vão ficar com traumas pro resto da vida, mas é possível conviver com esses traumas. E é importante, às vezes, até quando você encontrar um novo parceiro, se você vê que é uma pessoa séria, que quer alguma coisa séria com você, de verdade, porque a gente sabe quando um parceiro quer algo sério com a gente, né? Pela forma de falar, de olhar, é a pessoa que joga limpo, que joga aberto, que não fica cheio de dedos para falar o que sente, né? Uma pessoa que se abre. Se você encontrar uma pessoa, por mais que você esteja traumatizado, que você fala, não quero mais me relacionar com ninguém, se Deus colocar uma pessoa boa no teu caminho e você pensar na possibilidade de se relacionar de novo, converse com essa pessoa. Diga para ela do teu trauma, do que você passou. Tem pessoas que passam por abuso, como eu falei, já desde criança. E depois que você descobre, geralmente você não vai cair na mão de um narcisista mais. Normalmente não cai, gente. Quem se curou de verdade do narcisismo, do abuso, quem entendeu... porque a partir do momento que eu entendi que não era eu a culpada dos surtos, da depressão, que aquilo não era eu. Diziam que eu era um lixo. Me colocavam como uma pessoa inadequada. Né? Eu tenho muitas essas vozes da minha mãe. Você nunca vai ser nada sem mim. Eu sempre me sentia pior que todo mundo. Eu falava, meu Deus, eu sou um ser humano horrível. Eu acreditava naquilo realmente. Então, gente, se cuidem, se tratem, mais amor próprio. O caminho é o autoconhecimento. Terapia, autoconhecimento. Se precisar tomar um medicamento por algum tempo, tome. Tire a cabeça fora do lugar, peça ajuda. Se você conseguir sair, tenha consciência de que você ainda tem uma caminhada longa depois que você sai do narcisista. Os narcisistas, eles nos perseguem, eles não nos deixam em paz. Um ex-marido, então, que não quer separação, ele vai querer acabar com a sua vida. Não é fácil passar por essa transição do divórcio, mas é possível, tá? E é importante que você saiba que talvez você vai ter, sim, essas lembranças pro resto da sua vida, essas marcas, mas que a vida pode te trazer coisas lindas. E essa decisão é só sua.
Deus está aí para nos trazer as oportunidades, nos abençoar com tanta coisa, mas Ele precisa que a gente tome essa decisão. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai tomar essa decisão por nós. Mas se a gente toma essa decisão de nos colocarmos em primeiro lugar como filhos de Deus, sabendo que somos amadas por Deus, Deus nos ama. Nós somos mulheres perfeitas, lindas. Deus nos ama. E a gente tem que procurar esse amor mais próximo de Deus, não homens que nos maltratam. Tá bom, mulheres maravilhosas? Ficamos aí com essa reflexão, tá bom? Espero que você que está casada com um narcisista desconfia, espero ter esclarecido muitas coisas. Você que está querendo sair de um casamento narcisista, espero que tenha ajudado também. E você que já saiu, mas sabe que ainda tem que enfrentar muitas coisas para se recolocar, para se reconstruir, saiba que é possível. E conte com as pessoas que te amam de verdade. Vá em busca, vá atrás de pessoas que querem o seu bem, esquece esses narcisistas, tome um novo rumo da sua vida, porque vale a pena. É isso que eu tenho que dizer para vocês. Eu sou vítima de mãe narcisista, também sou vítima e sobrevivente de 3 relacionamentos abusivos. Eu não sabia que isso era abuso, eu desconfiava, mas eu achava que era normal, que a vida era assim, que a gente tinha que se conformar com isso. Quando eu descobri que isso não é verdade, eu coloquei minha cabeça no lugar, decidi escolher viver, decidi sair da depressão, mas só saí por conta de um método que eu mesma criei, porque eu não fiquei também só na mão de médicos, eu procurei estudar, foram vários fatores que me tiraram da depressão. Mas uma coisa eu garanto para vocês, se vocês ficarem casadas com homens, se vocês têm depressão e ficam casadas com maridos narcisistas, vocês não saem da depressão, gente. Ninguém sai da depressão convivendo com narcisistas. Isso eu garanto para vocês. Podem ouvir outros especialistas, médicos, psicólogos, vítimas, podem perguntar para todos, é unânime, gente. Narcisista não tem jeito. E se você escolher ficar ao lado deles, você vai sofrer as consequências dos transtornos psicológicos, dores, angústias, depressão, fundo do poço. Todo mundo sofre, você, todo mundo que está à tua volta. Escolha viver, escolha ter uma vida de verdade, nem que seja sozinha, tá bom? Fiquem com Deus. E obrigada mais uma vez vocês que ficaram me assistindo, Fabiane. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima live.